Alô para você ligado no YouTube da Itatiaia, seja bem-vindo. Hoje uma entrevista pra lá de especial com um homem que é a cabeça por trás da sensação do Campeonato Brasileiro. Eu falo de Rafael Guanais, técnico do Mirassol, o próximo adversário do Cruzeiro na Série A do Campeonato Brasileiro. Segunda-feira tem jogaço e agora com a Itatiaia ele projeta essa partida contra a Raposa e também fala sobre o sucesso do Leão da 017 até o momento no Campeonato Brasileiro. Olá, professor, tudo bem? Obrigado por falar com a Itatiaia. Oi, tudo bem? Um prazer estar falando com vocês. Um jogo importante aí para as duas equipes no Campeonato Brasileiro. Falar mais uma vez com meus amigos de Belo Horizonte aí é sempre um prazer imenso. Pois é, e vamos começar falando sobre esse Mirassol, que é a surpresa do campeonato, o time recém-promovido da Série B. Qual é o segredo desse time do Mirassol, professor? Não, estamos trabalhando bastante, né? Trabalhando forte como equipe, sempre buscando trabalhar no nosso limite diariamente e, por consequência, tentando e conseguindo levar isso para os jogos, né? Foco muito grande no nosso desempenho, na nossa performance. O tamanho do desafio já era conhecido e a gente tem procurado fazer um trabalho em equipe forte aqui para que a gente possa corresponder a essa demanda e ao tamanho do desafio no Campeonato Brasileiro. Então, fizemos um bom primeiro turno e agora a gente sabe que o desafio aumenta, o nível de enfrentamento é maior. O segundo turno, historicamente, ele é um turno mais difícil do que o primeiro. Então, a gente está muito atento aí para que a gente possa seguir trabalhando bem, seguir com desempenho, para que a gente possa cumprir as nossas metas na competição. Eu queria saber sobre essa estrutura da cidade mesmo, como a cidade tem recebido essa grande campanha do Mirassol, porque é uma cidade, em comparação com as grandes capitais do Brasil, uma cidade pequena. Como é o clima aí, você saindo pela rua, vai na padaria, como é que a torcida tem acompanhado e tem te tratado também? Não só comigo, mas o torcedor é um torcedor muito próximo, né? Muito próximo da equipe. Todo mundo aqui se sente muito abraçado e correspondido. Contamos não só com carinho, mas com o respeito do torcedor também. É um motivo de muita gratidão para nós, né, que estamos vestindo essa camisa com muito esforço, com honra. Sempre eu respeito demais o sentimento do torcedor e a gente procura no dia a dia e nos jogos corresponder àquilo que é o sentimento deles, né? Então, não são objetivos somente para cada um de nós e para os nossos familiares, mas é para uma cidade toda, para uma torcida, para representar e respeitar a história do clube. Então tem sido uma experiência aqui no interior de São Paulo muito positiva, uma sinergia muito positiva, principalmente nos jogos em casa, daquilo que é esse relacionamento da equipe com a cidade, com a torcida. Então esse é um dos motivos que a gente está conseguindo nos jogos em casa ter muito apoio, e mesmo quando a gente vai fora, o torcedor tem nos acompanhado e tem sido um aspecto muito positivo da nossa campanha também. Sim, e Guanais, o que é natural quando um time, principalmente um time com um orçamento inferior aos demais, se destaca, é atrair os olhares de outras equipes. Nesse período, nesse primeiro turno que o Mirassol fez, na verdade, você recebeu sondagens de outras equipes? Olha, na verdade, eu nem procuro saber isso, né? Não tenho, nesse momento, a prioridade total do nosso trabalho, da gente conseguir realmente construir bem, valorizar e, como eu falei, respeitar o clube, a campanha e as pessoas. Então, tudo que remete a esse aspecto individual, esse benefício, né, essa valorização individual, para mim, fica totalmente em outro plano, não é nem um segundo plano, que a gente está muito focado naquilo que a gente precisa fazer e, como eu te falei, o desafio ele é maior agora. Então, cada detalhe, cada ponto é muito importante. Então, a gente está muito focado, gastando bastante energia naquilo que é a preparação para os jogos e nos jogos em si. O restante a gente não está preocupado e não estamos nem, na verdade, nada está tirando esse nosso foco em relação ao que representa o Mirassol e a competição. Sim, agora falando já de Cruzeiro, esse jogo segunda-feira, o que você espera do confronto, qual projeção faz e quais pontos fortes
do Cruzeiro você listaria aí como as coisas que precisam ficar de olho? Olha, o Cruzeiro, desde o nosso jogo lá no Mineirão, né, acredito que foi já um início muito positivo para nós, por mais que a gente tenha perdido o jogo, mas como eu falei, a gente focou desde o começo da competição no desempenho. Então, é uma das principais equipes, né, pela tabela de pontuação, a gente já tira essa conclusão, uma equipe bem treinada, uma equipe equilibrada, que é consistente. Não tem talvez uma característica marcante assim, mas é uma equipe muito equilibrada, muito bem treinada pelo Léo. Então, vários valores individuais, né? Uma equipe que se encontrou, especialmente depois daquele nosso jogo. A equipe foi se transformando e tendo uma cara competitiva e preservou isso durante todo o primeiro turno. E a gente sabe que é um adversário dificílimo que nós vamos precisar estar numa noite, na nossa melhor noite, para conseguir fazer um grande jogo e conseguir almejar um resultado positivo. E sobre o Leonardo Jardim, o que você tem a dizer sobre o treinador do Cruzeiro? Já acompanhava o trabalho antes? O que tem achado da passagem dele pelo futebol brasileiro? Não, o Léo está fazendo um ótimo trabalho no Cruzeiro, né? Conseguiu o time brigando ali para a primeira e segunda colocação, sempre na tabela no G4 ali. Então isso, o que prende muito mais para o externo em relação ao trabalho do treinador é o resultado, né? Eu não tenho muita informação do dia a dia, mas como os resultados são bons, então isso acaba credenciando o trabalho. E é uma equipe bem treinada, né? Uma equipe equilibrada, que conta obviamente com um elenco muito forte. E o Léo já tem no teu histórico de carreira também ótimos trabalhos, conquistas. Então, por si só, esse próprio currículo dele já fala por si só. E não é só uma grande equipe que a gente vai enfrentar, mas um ótimo treinador também. Muita gente hoje acompanhando o seu trabalho em destaque no Mirassol não sabe ou não se lembra que você teve uma passagem como auxiliar do Cruzeiro em 2022. Queria que você falasse sobre esse momento da sua carreira, como foi ter essa experiência trabalhando ao lado do Paulo Pessolano. Não, foi muito legal, uma escolha na minha carreira ali que historicamente eu sempre fui treinador e naquele momento, justamente por causa da chegada do Ronaldo, da equipe que estava sendo montada para reestruturar o Cruzeiro, então toda a equipe que estava ali, Pedro Martins, Paulo André, Pessolano com a comissão técnica dele, no desafio da Série B, eu vi com muito bons olhos. Eu estava saindo da Tombense e eu vi com ótimos olhos essa experiência e esse aprendizado que um clube desse tamanho poderia me trazer para acrescentar na minha formação como treinador, na minha formação profissional de uma forma geral, né? Através da gestão, através dos jogadores que eu também conheci naquele momento. Acabei trabalhando com alguns, hoje está trabalhando com outros também daquele momento. Então, foi muito bom em relação ao trabalho do Paulo, foi muito bom também em relação ao conhecimento do Cruzeiro, muito bom também por viver em Belo Horizonte. Então, foi uma experiência curta, mas foi uma experiência muito positiva que consegui contribuir, mesmo que de uma forma secundária, mas para que a equipe já estivesse se encontrando ali pós-Campeonato Mineiro e início do Campeonato da Série B para ter um bom caminho e que acabou culminando no título brasileiro daquele ano. Correto. A gente já caminhando para a parte final da nossa entrevista, agora eu queria saber sobre a projeção desse segundo turno do Mirassol. O objetivo ainda é a permanência ou vocês já começaram a sonhar com algo a mais, uma classificação à Copa Sul-Americana que já seria histórico? Como vocês agora enxergam esse segundo turno, atualizando as perspectivas depois desse primeiro turno tão bom? Não, a gente tem que manter o pé no chão, né? Por mais que a gente sonhe com coisas grandes e tem grandes desejos na minha vida, nossa aqui como clube, o Mirassol veio de lá de baixo, assim, da mesma forma eu também, né? Então a gente sempre se deparou com grandes desafios e sempre teve grandes sonhos, mas é importante estar bem equilibrado e entender que nós precisamos dar o passo do tamanho da nossa perna, né? Então, por mais que o primeiro turno tenha sido um ótimo primeiro turno, a gente tem uma meta para cumprir, né?
nesse primeiro turno e a partir do momento nesse segundo turno, e a partir do momento que a gente conseguir cumprir essa meta, aí sim a gente precisa pensar em novas metas. Mas até que a gente esteja realmente assegurado na próxima Série A de 2026, isso não vai mudar. A gente precisa estar muito concentrado, usar a experiência de outros clubes, especialmente do ano passado, que conseguiram pontuar bem também no turno e acabaram tendo rebaixamento. Então a gente precisa continuar muito focado e entender que a competição é muito difícil, que nós precisamos trabalhar no limite e que esses ingredientes são os ingredientes que nos deram bons resultados no turno e que eu acredito que vão continuar dando resultado no segundo turno também. Tá certo. Esse foi Rafael Guanais, técnico do Mirassol, sensação do Campeonato Brasileiro no primeiro turno, falou no microfone da Itatiaia. Professor, muito obrigado pela entrevista, pelos minutos concedidos e boa sorte no confronto contra o Cruzeiro e também na sequência do Campeonato Brasileiro. Parabéns pelo trabalho mais uma vez. Valeu, obrigado. Um prazerzaço falar com vocês mais uma vez e na segunda-feira, dependendo como é que for, a gente está em contato de novo. Tá bem? Um abraço.